Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Flávio Ribeiro e a dica de hoje é sobre lucros não realizados, ok? Só antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal e se acaso gostar desse vídeo, deixar seu like lá embaixo, tá ok? Então, para tratar sobre lucros não realizados, pessoal, eu separei para vocês a questão número 2 do primeiro exame de suficiência de 2020. Então, a questão ela diz o seguinte: a sociedade empresária vendeu, no exercício de 2016, matéria-prima para sua controladora por 500 mil, apurando um lucro na operação de 180 mil. Em 31 de 12 de 2016, a controladora possuía em seu estoque 30% de matéria-prima negociada. Com base nessas informações, em 31 de 12 de 2016, o ajuste referente a lucros não realizados para fins de cálculo de equivalência patrimonial na controlada era de. E ali nós temos nossas 4 opções, né? Então, como você pode notar, eu peguei o gabarito, da prova para utilizar. Então, ali a gente já tem a resposta correta, 54 mil. Mas o mais importante é a gente entender por que essa resposta é a correta. Então, para a gente resolver essa questão, eu montei um esqueminha aqui na nossa planilha. Então, bora lá resolver essa questão. Então, aqui eu coloquei as informações do lado e fiz um pequeno esquema aqui. Primeiro, para explicar o que é esse lucro não realizado. Então, a gente pode partir do início, que seria o CPC 18. Então, nós temos o CPC 18, já na sua revisão número 2, que trata sobre investimentos em coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto. Ok? Então, esse CPC, ele disciplina as operações, digamos assim, os investimentos permanentes, que a gente chama na contabilidade, que são aquelas aquisições de participação em outras companhias com a finalidade de você exercer controle sobre a outra empresa, bem como ter influência significativa sobre ela, tá certo? Nesse caso aqui, nesse exemplo específico dessa questão, a gente tem a figura da controladora, Então, o que seria a controladora? A controladora, ela surge quando uma empresa ela adquire participação na outra companhia e essa participação é superior a 50% do capital votante. Então, se você tem 50% mais um do capital votante, a empresa acaba controlando a outra companhia. Um detalhe bem importante, pessoal, por que é o capital votante que a gente diz, Por causa do seguinte, por exemplo, em empresa de capital aberto, a gente tem a figura de ações ordinárias e preferenciais. No caso, as ordinárias são as ações que dão direito ao voto, enquanto as preferenciais dão apenas preferência no recebimento de dividendo. Então, para que uma empresa seja controladora, num exemplo hipotético, ela tem que ter 50% mais um das ações ordinárias, tá certo? Então, não basta ela ter os 50% mais um de ações preferenciais. Então, podemos chegar ao extremo ali de uma empresa ter 10% de ações ordinárias e 60% de ações preferenciais, ela não vai controlar a companhia, Porque o que acaba ponderando nessa aquisição são as ações ordinárias que dão direito ao voto. Tá certo? Então, recapitulando essa ideia ali de ter a figura da empresa controladora e controlada, Então, quando que ela surge? Nós podemos dar o passo seguinte, que é tratar sobre esses lucros não realizados. Então, esses lucros não realizados, eles surgem quando essas empresas, por exemplo, controladora e controlada, elas realizam operações entre si. Ou seja, uma adquire ou vende mercadoria para outra, imobilizado, qualquer operação que ocorra entre as duas empresas em que haja lucro, esse lucro é tratado como um resultado não realizado. Por que não é realizado? Porque ele ainda não saiu do grupo econômico, tá certo? Então, no caso da controlada, ela obrigatoriamente vai ter que fazer a consolidação das demonstrações. E na consolidação é visto
que esse lucro, na verdade, ele realmente é um lucro fictício. Ele na prática não existe. Eu tinha um professor que dava um exemplo interessante, né? Mesma coisa, por exemplo, que você pegar o dinheiro de um bolso e pegar e passar para o outro bolso da calça, né? Ou da jaqueta e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, esse dinheiro ele não saiu efetivamente da empresa. Ele só saiu de um bolso, que seria a controladora, e foi para a controlada. Mas ele ainda continua, né, na calça ou na blusa. A mesma lógica é com as empresas, né? Então, quando ocorre essas operações entre as companhias em que há o lucro, esse lucro ele precisa ser eliminado no cálculo da equivalência patrimonial. Só com um detalhe importante, pessoal, para ele ser eliminado, esse lucro, né, ou seja, o bem que deu origem a esse lucro ainda tem que estar nas demonstrações da empresa, tá certo? Se acaso, nessa situação aqui, que era o estoque, né, a figura do estoque, o estoque ele fosse totalmente vendido e a empresa controladora não tivesse mais estoque nas suas demonstrações, não existiria a figura do lucro não realizado. Então, o lucro não realizado ele só existe por quê? Porque o bem ainda está lá em poder da empresa, da controladora, tá certo? Então aqui eu fiz um esqueminha do lado também para demonstrar, né, que nós temos a companhia controladora e a sociedade empresária. Então nessa operação em que a sociedade empresária vendeu para a controladora, nós chamamos que é uma operação ascendente, né? Então, quando a controlada vende para sua controladora, é a operação ascendente. Quando a controladora vende para sua controlada, é a operação descendente, né? Então a flechinha aqui ela dá essa ideia mesmo. Por exemplo, ela está subindo, né? Então é uma operação ascendente. Se fosse ao contrário, aqui seria uma operação descendente, tá certo? Então, depois de elucidado, né, sobre esses conceitos iniciais, vamos para a resolução da questão. Então, o exercício ele fala o seguinte, né, que nós temos um lucro na operação de 180 mil. Então, nós vamos ter esse lucro na operação, ok? Só que desse lucro, nós vamos ter uma parcela que ela já foi realizada, já foi vendida para terceiros, e uma parcela ainda não realizada. Então, no caso, o lucro não realizado, ele vai corresponder àquele 30% que ainda está no estoque. Enquanto a parcela realizada, ele é o restante, né, os 70%. Então, se eu aplicar os 70% sobre os 180, esse 126 é um lucro que ele já se realizou, tá certo? Então, na questão do cálculo de equivalência patrimonial, eu não considero esse valor. O que vai me interessar vai ser somente essa linha de lucro não realizado, que vai ser quanto? Vai ser o 30% do 180, ou seja, 54 mil. Então, essa parcela do lucro que ainda não foi efetivamente vendida para terceiros, né, ou seja, ainda está no estoque, é o valor que será eliminado para fins de cálculo de equivalência patrimonial. Tá ok? Então, com isso, a resposta correta vai ser a nossa letra D, 54 mil. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Se acaso surgir mais alguma dúvida, pode ficar à vontade para deixar seu comentário. E se você gostou do vídeo, eu convido você a deixar o like e também, se não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? A gente sempre está postando novas dicas para o exame de suficiência. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima resolução. Até mais!